Olá, as boas-vindas a você. Este é o podcast Radar Direitos Humanos, um podcast do Departamento de Advocacy da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Olá pessoal, me chamo Rodrigo Espiuca, sou clérigo da Diocese Anglicana de Brasília e falo em nome do Departamento de Advocacy da nossa Diocese. Dou as boas-vindas a todas e a todos vocês para o nosso episódio do podcast Radar Direitos Humanos, onde teremos oportunidade de aprender um pouco mais e de conversar a respeito das relações entre a nossa Igreja Episcopal Anglicana do Brasil e os direitos humanos. E sobre o tema Direitos Humanos das Mulheres Lésbicas no Brasil, eu tenho a satisfação de conversar com Michele Seixas. A Michele é moradora do Complexo do Alemão, é EQD de religião de matriz africana. Michele é também assistente social, especialista em direitos humanos, gênero e sexualidade pela Fiocruz. É pesquisadora em saúde pública e membro da Comissão de Gênero, Etnia e Diversidade Sexual. A Michele é uma das fundadoras e diretora-geral do Instituto Brasileiro de Lésbicas e é coordenação política nacional da Articulação Brasileira de Lésbicas, ABL. A Michele é ainda diretora executiva do Grupo de Mulheres Felipa de Souza, diretora executiva da Rede ABLAM, Rede de Afeto para Mães e Responsáveis de PCDs, e conselheira nacional de saúde do CNS. Segmento Usuárias. Michele, seja bem-vinda ao Radar Direitos Humanos, é uma alegria ter você conosco. Bom, primeiramente eu que agradeço o convite da Diocese na figura do Rodrigo. Para nós é muito importante ter espaços de fala como esse. Eu, enquanto uma sacerdotisa, né, uma EQD de religião de matriz afro, para nós é muito importante essa construção coletiva interreligiosa. Nós que agradecemos e realmente é muito importante falarmos sobre temas que atravessam as nossas identidades como seres humanos, Michele. Por isso, eu gostaria de conversar contigo e iniciar esse bate-papo te perguntando o seguinte: quais os principais obstáculos enfrentados pelas mulheres lésbicas hoje no Brasil em relação à garantia de direitos humanos e fundamentais? Bom, no Brasil, não só de hoje, nos últimos 6 anos, né, desde o pós-golpe, em 2016, a gente vem enfrentando um retrocesso das políticas públicas, sociais, voltadas para nós mulheres. Porém, o Brasil, ele não possui nenhuma, política pública específica para nós, lésbicas. E todo o processo de construção para que isso fosse possível foi paralisado durante esses últimos 6 péssimos e horrorosos anos que tivemos no nosso país, né? Que foram anos realmente bem trevosos para a construção de qualquer política pública social, para qualquer segmento vulnerabilizado. E hoje nós voltamos ao diálogo, né, com o atual governo, em alguns ministérios. Hoje nós podemos dizer que, mesmo sem nenhuma política pública específica para a nossa população, nós temos um diálogo, uma construção muito favorável, muito positiva à pauta das mulheres lésbicas. Michele, e no campo dos direitos LGBTQIAP+, tu podes apontar algum ou alguns desafios específicos relacionados às mulheres lésbicas? Olha, o desafio específico que nós temos no momento é a ausência de dados, porque sem dados, né, a gente não constrói política pública, infelizmente. Mas a ausência de dado, ela é um dado, mostra que o Brasil ainda é um país extremamente lesbofóbico, né? É um país perigoso para os nossos corpos enquanto mulheres lésbicas. E gostaria de ressaltar também que, dentro do próprio movimento, a pauta L, né, nós, mulheres lésbicas, sofremos bastante com a lesbofobia. Em específico, nós, né, lésbicas negras, ainda sofremos com racismo. Então, no Brasil hoje, eu penso que o que é pior para a nossa pauta é a ausência de dados.
Os dados que nós temos são produzidos ou pela academia, né, com pesquisadoras e pesquisadores parceiras, né, ou a partir do movimento social, a partir do movimento de lésbicas. E quero deixar aqui como exemplo disso o Lesbocenso, né, na qual a Articulação Brasileira de Lésbicas, na qual eu faço parte, está nesta construção, e também temos o dossiê do lesbocídio, né, mas a última atualização dele foi 2017, né, que traz um panorama também, o dossiê do lesbocídio traz um panorama da violência lesbofóbica e de mortes por lesbocídio, né, e o Lesbocenso, ele traz um panorama geral de como as lésbicas vivem e sobrevivem no Brasil hoje. Tu mencionaste aí a interseccionalidade entre algumas vulnerabilidades, né? Tu citaste expressamente ser lésbica e ser negra, e a união dessas duas condições, ou fazer parte, né, desse grupo social, desses grupos sociais, aumenta a vulnerabilidade de muitas pessoas. Aí eu te pergunto, seria possível afirmar que a questão econômica também afeta de forma mais grave as mulheres, e em especial as lésbicas e as mulheres lésbicas negras? Será que há um preconceito mais acirrado direcionado a esse público? Olha, a maior parte de nós, lésbicas negras, somos nós que vivemos nas periferias, nas favelas, somos nós que temos as piores condições de vida e o não acesso aos direitos humanos básicos, né? Mas eu penso que como o Brasil tem o racismo de maneira estruturada, a gente não tem como desassociar ser negra e ser uma negra pobre é uma regra no nosso país, salvo algumas exceções. Porém, essas exceções não estão isentas de sofrer racismo. Não estão. Nós temos casos bem emblemáticos dentro do nosso movimento de lésbicas negras que não fazem parte, né, da estratificação ali enquanto pobre ou miserável. São lésbicas negras com uma condição de vida um pouco mais confortável, uma condição confortável, mas mesmo assim elas sofrem com racismo e sofrem com a lesbofobia. Então, o fator econômico ele é importante para que a gente faça essa leitura, mas o fator racial ele ainda vem em primeiro lugar. E de forma preponderante a questão racial, né? Sim, sim. O que, de todo modo, é lamentável, pois somos um país composto por uma diversidade humana muito ampla. Nossa população brasileira não se encaixaria jamais em qualquer tipo de classificação de pessoas de pele branca, mas muito pelo contrário, né? Somos uma nação formada por pessoas da mais ampla diversidade de cores de pele, e reconhecer que o racismo ainda faz parte dessas violências, vou colocar no plural aqui, né, direcionadas às nossas mulheres, às nossas pessoas, é realmente lastimável. Mas, Michele, tu consegues identificar algum avanço na proteção dos direitos das mulheres lésbicas no Brasil nos últimos 6 anos? Não teve nenhum avanço. Não teve nenhum avanço, não. Nenhum, infelizmente. E se você for fazer uma análise, e eu volto a dizer, se for fazer uma análise das políticas públicas sociais ou da garantia de direitos conquistados de toda a sigla, né, que a sigla que a gente ainda usa é LGBT, né, porque não houve conferência nacional para que ela fosse modificada. Teremos ano que vem essa conferência, né? Dentro da sigla LGBT, o L ele veio para frente com muito custo, né, e de uma maneira muito sofrida e muito violenta, que foi uma conferência muito violenta para que o L fosse para frente. E todas as outras letrinhas tiveram alguns avanços, mesmo que mínimos. A pauta das mulheres lésbicas, não. Infelizmente, a gente não avançou em nada
na garantia dos nossos direitos, nem da proteção mínima das nossas vidas. Infelizmente, eu gostaria de dizer outra coisa hoje, mas infelizmente, como a gente diz aqui no Rio, é o que temos para hoje. E a que nós podemos atribuir a inexistência de qualquer avanço nesse sentido, Michele? Na tua opinião, na tua experiência como ativista e mulher engajada com a proteção dos direitos, por que não tivemos nenhum avanço nos últimos 6 anos? Tivemos alguns fatores que contribuíram para isso, alguns fatores internos do movimento e alguns fatores externos enquanto a nível de Estado. Agora conseguimos, a partir do diálogo com o Ministério das Mulheres, um diálogo muito bom, muito construtivo, que nós tenhamos uma pasta de mulheres LGBTs e continuamos também dentro da pasta LGBT, o Ministério dos Direitos Humanos. Então, quanto mais lugares nós estivermos, para nós vai ser mais fácil voltar a construir essas políticas públicas. E como eu falei, a ausência de dados paralisa muito o nosso caminhar, porque o governo diz para nós, o governo antigo dizia, né, o governo Temer, antes do Bolsonaro, dizia que a gente não tinha como construir política pública porque não tinha dado. Mas, ora, se o Estado não produz esses dados, como é que a gente constrói? Então, tem que vir dos dois lados essa construção. Não adianta só o movimento de lésbica querer construir política pública e o governo não está aberto a isso, né? A gente tem dados sobre os gays, a gente tem dados maravilhosos sobre as mulheres trans, sobre os homens trans, sobre as pessoas bissexuais, mas o Brasil ainda é o país que não tem uma pesquisa, e eu vou te dar só um exemplo, porque eu sou especialista em saúde pública. A gente não tem nenhuma pesquisa que fale sobre HIV e AIDS e que tenha um recorte sobre os nossos corpos. Não tem. Não tem. E isso é muito sério. A gente está em 2023. O Brasil não produz dados sobre as mulheres lésbicas. A gente produz sobre nós, mas isso é obrigação do Estado. Entendi. Parece uma tentativa de apagamento. Não é uma tentativa, no caso já é um fato. E não um projeto, né, Michele? É um projeto em curso e ele é muito bem estruturado. E a gente atribui isso também à lesbofobia, né? A lesbofobia, ela trabalha incisivamente ali nesse apagamento que eu estou relatando aqui para vocês. Vamos falar um pouco sobre a Articulação Brasileira de Lésbicas. O que é a ABL e quais as principais atividades e ações desenvolvidas? Bom, a ABL é uma rede que existe há 19 anos, desde 2004. Somos uma rede de lésbicas e mulheres bissexuais e estamos nas 5 regiões do país, né? E de todos os estados nós estamos presentes, estamos em 20 estados do país, com lésbicas e mulheres bissexuais nas capitais, nas periferias, nos interiores, nas favelas. Em campos, águas e florestas, mulheres ribeirinhas, nós temos mulheres pelo Brasil todo espalhadas, na sua maior diversidade. E o Brasil, como um país de dimensões continentais e o único país que fala português na América Latina, a ABL, hoje é uma das maiores redes lésbicas do Brasil e da América Latina também. Então, a ABL é uma rede que trabalha junto ao controle social, a gente ocupa conselhos a níveis nacionais, estaduais e municipais, ocupamos fóruns, comitês, trabalhamos na incidência política nacional e também internacional, na América Latina e com alguns países africanos lusófonos, como Moçambique e Angola, né? Temos projetos que são executados no país todo. Um deles, né, que eu penso que é o mais importante para nós, que é o primeiro curso de formação de lideranças lésbicas no Brasil. Algumas pessoas já falaram que é da América Latina, aí a gente não pode afirmar, mas no Brasil é o único curso específico feito por mulheres lésbicas e para mulheres lésbicas no Brasil. É um curso de formação de liderança que a gente tem. A gente está indo para o segundo curso. O projeto piloto
foi em parceria com a Fiocruz aqui no Rio de Janeiro em 2021, né? Ainda em período pandêmico, né? Nós formamos a primeira turma no Rio. Ano passado tivemos ele a nível nacional, tanto presencial como online e híbrido. E esse ano estamos indo para o segundo curso de formação de lideranças lésbicas. E ele é muito importante, porque é um curso que leva as demandas das mulheres lésbicas, a gente constrói outras pautas importantes para nós, e todas as mulheres que contribuem palestrando e na equipe, é tudo sapatão. Então é um curso lindo. E, na tua perspectiva, tu és uma mulher que tem vivência religiosa, não é? Vive e experimenta a religiosidade no teu dia a dia, inclusive como liderança. Então, tu és uma EQED de religião de matriz africana. Eu gostaria de te ouvir um pouco sobre qual pode ou deve ser o papel da religião institucionalizada, uma perspectiva mais ampla, porque nós reconhecemos a religião como um fator social, um elemento que nos dá identidade, né, que nos estrutura nas relações sociais, e muitas vezes a nossa experiência religiosa, de fato, determina nossas reações. Eu gostaria de saber, Michele, qual deve ser o papel da religião institucionalizada para o avanço e a defesa dos direitos das mulheres lésbicas? Olha, eu penso que qualquer religião, né, minimamente organizada, institucionalizada, ela tem a obrigação de combater qualquer tipo de discriminação, qualquer que seja ela, né? Seja uma religião judaica, muçulmana, islâmica, de religião de matriz afro, cristã, seja qual ela for. E dentro da pauta LGBT, obviamente eu falando, né, do meu lugar de fala, né, enquanto mulher lésbica, é muito importante que essas religiões entendam que nós somos mulheres, nós não somos, a gente não quer ser homem, né? A gente não quer ser homem, a gente não quer se comportar como homem, nós somos mulheres que amamos mulheres, nós formamos família, nós trabalhamos, nós colaboramos pagando impostos, colaboramos com a economia do país, né? E a gente forma pessoas, a gente faz parte de uma sociedade que você já é mulher, você sofre o machismo. Você é lésbica, você sofre o machismo, a lesbofobia. Você é lésbica negra, você sofre machismo, lesbofobia, você sofre racismo. E aí você é lésbica, negra, você ainda é de religião de matriz afro, você ainda sofre o racismo religioso, que é muito grande no nosso país, né? Geralmente, não é com muitas... esse diálogo que a gente está tendo agora não é muito fluido com a maior parte das religiões. A religião de matriz afro ela ainda é muito demonizada, né, no país. E, literalmente, as pessoas no Brasil, elas sofrem violência por isso. Então, e a maior parte delas são mulheres. E na maior parte são mulheres que são sacerdotisas e líderes dessas casas de santo. Então, até dentro da religião, para a gente exercer a nossa fé, somos nós, mulheres, que sofremos as violências primeiramente. Até porque a religião de matriz afro é uma religião matriarcal, que as mulheres são as protagonistas. Então, os nossos corpos sempre vão estar ali, né, no alvo do violador, do violentador. Então, eu penso que mais diálogos como esse, né, interreligiosos, sejam de extrema importância para que a gente reafirme cada vez mais o compromisso das nossas religiões em combater qualquer tipo de discriminação. Combate à discriminação deve ser o elo que nos une. Estou contigo. Exatamente. Toda e qualquer discriminação deve ser eliminada das nossas relações sociais, ainda mais no contexto da expressão religiosa, que é algo tão importante para muitas pessoas. Michele, eu te agradeço em nome da Diocese Anglicana de Brasília, né? Foi muito importante e muito esclarecedor te ouvir. Saio deste encontro com a consciência de que preciso eu também me comprometer cada vez mais com a promoção e defesa dos direitos das pessoas, e aqui em especial as mulheres lésbicas. Receba meu compromisso de tornar esse mundo um mundo melhor.
para todas nós. Então, Michele, muito obrigado pela tua participação conosco. Foi muito importante esse tema de trazer voz e trazer mais visibilidade às mulheres lésbicas, especialmente à luz desse projeto de apagamento da existência de vocês. E com esse agradecimento, em nome da Diocese Anglicana de Brasília, eu te devolvo as palavras para as tuas considerações finais. Bom, mais uma vez eu quero agradecer o convite e que venham mais convites como esse para mais diálogos e que sejam presenciais, por favor, gente. Eu adoro um encontro presencial. Agradecer a Diocese, agradecer o Rodrigo e que nós possamos construir de fato, uma pauta de compromisso interreligiosa no combate a qualquer forma de discriminação, no combate à LGBTfobia, no combate à lesbofobia, no combate ao racismo e ao machismo também. Muito obrigada. Nós que agradecemos. E sobre o tema Direitos Humanos das Mulheres Lésbicas no Brasil, eu tive a honra de conversar com a Michele Seixas. Eu sou o Rodrigo Spiuca, desejo que vocês permaneçam seguras e em paz até o nosso próximo episódio. Motumbá. E é isso por hoje, pessoal. Fiquemos na paz e até a semana que vem. Este foi o podcast Radar Direitos Humanos, da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Produção e apresentação, Reverendo Rodrigo Spiuca. Edição do Reverendo Isaías Torquato e direção-geral do Bispo Maurício Andrade. Se você quiser entrar em contato conosco, você pode nos encontrar pelas mídias sociais. No Spotify, no Google Podcast e no agregador de podcast de sua preferência. E pela hashtag Radar Direitos Humanos. Até o nosso próximo encontro.